Brasília, olá Brasil e a todos que vai me assistir com exclusividade. Mais uma vez vou deixar a aula de inglês para depois, porque algumas pessoas me mandaram mensagens pedindo uma aula sobre o significado concreto e básico do que significa o trânsito em julgado. Então essa vai ser a minha aula de hoje. Trânsito em julgado do Código Penal. Se você não é inscrito no canal, abaixo dessa aula você do título vai ter a palavra inscrever. Se você se inscreve, dá o joinha lá, o like, ativa o sino de notificações, sai compartilhando, comente e compartilhe para todas as pessoas que vai fazer concurso de carreiras policiais, carreira jurídica, que quer seguir a carreira de advocacia, pessoa que vai estudar para ser da jurisprudência um dia, juiz, promotor de justiça, enfim, e etc, etc, assistente judiciário, técnico penal, enfim, essa aula é muito boa. Trânsito e julgado é expressão que corresponde à decisão judicial da qual não cabe mais recurso. Para pensar, gente. O trânsito e julgado é como se fosse a palavra final, aquilo que não tem mais volta. Vou dar um exemplo aqui. Quando acontece um crime, vou usar do Código Penal, como eu estou usando o trânsito e julgado do Código Penal aqui no caso. Quando acontece um crime, seja ele hediondo ou não hediondo, de maior ou de menor potencial ofensivo, o que acontece? A polícia militar, ela prende. Ela pode chegar na delegacia alegando uma coisa. O delegado pode acatar a fala da polícia militar que prendeu na rua, que é o trabalho dela ostensivo, e manter a palavra. Ou o delegado ele pode entender de outra forma. A polícia militar chega falando que foi o crime, mas o delegado, na sua interpretação, autua de uma forma. Beleza, polícia militar prendeu, delegado autuou, indiciou, a polícia civil vai investigar. Se o crime foi flagrante, 24 horas ou 48 horas depois, o acusado vai passar pela audiência de custódia. O juiz da audiência de custódia ele pode manter a palavra do delegado que autuou e indiciou, ou ele pode mudar também. Vocês vão entender porque que eu estou explicando esse passo a passo. Só que aí que está o X da questão. As mudanças podem acontecer em todo esse percurso que eu citei aqui. A única hipótese que não tem mais jeito como é que eu falo, recurso, ou seja, mudança da decisão, é no trânsito e julgado. O que seria esse trânsito e julgado? Seria no dia do julgamento principal. No dia que a pessoa vai ficar ali, se for um crime não hediondo, de frente o juiz, de frente o promotor de justiça, de frente do advogado de acusação, de defesa. Caso for um crime hediondo, no dia que for ficar de frente as testemunhas de acusação, testemunha de defesa, advogado de acusação, advogado de defesa, quer ver outro exemplo aqui? Na frente do júri popular, que são 7 jurados que vai determinar. Quando chega aquela decisão, aí não pode ser mais mudado, não pode ter mais recurso que mude. Isso que significa o trânsito e julgado. É a expressão que corresponde à decisão judicial da qual não cabe mais recurso. Então você vê, quando o delegado ele autua e indicia, entendeu? Aí só o advogado do acusado, um exemplo de quem é o suspeito de ser a autoria do crime, recorrer, aí pode haver algum recurso de responder liberdade, um exemplo de um crime, de uma tentativa de homicídio cair por uma lesão corporal, estou usando de exemplo, de um crime muitas vezes ali vamos supor, uma tentativa de latrocínio, roubou e atirou, mas não acertou a vítima, o delegado autuou como tentativa de latrocínio, mas pode caber um recurso antes do trânsito e do julgamento final que eu falei, o que é do advogado, do acusado pedir uma coisa, de tentativa de latrocínio cair para um roubo com disparo em via pública. Então cabe recurso na autuação, no indiciamento, quando o Ministério Público recebe a denúncia, na audiência de custódia. Agora, no dia que tiver o trânsito e julgado, a decisão final, aí não pode ter mais volta. Isso que significa trânsito e julgado. É aquela decisão que é a última, a palavra final. Passou por todos os recursos. Quer ver outro exemplo? Primeira instância, recorreu. Segunda instância,
recorreu terceira instância, um exemplo, ali o trânsito julgado deu como a última. Não tem como mais recorrer da decisão. Se pegou 20 e tantos anos, é 20 e tantos anos. Se pegou 10 anos, é 10 anos. Se pegou 5 anos, é 5 anos. Independente se o crime é hediondo e não hediondo. Então, o trânsito julgado é isso. É a palavra que mais vai pesar na ordem judicial e no mundo jurídico. É a palavra final do juiz, do promotor de justiça, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Se você entendeu, beleza. Se você não entendeu, espero que você assista com detalhe essas aulas, que o esclarecimento foi bacana. Valeu Brasília, valeu Brasil e até a próxima.